Estou aqui hoje para falar de orações reduzidas. E aí, galera, vamos lá. Aula de hoje eu vou falar de orações reduzidas. Veja bem, eu falei de orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais. Falei desses 3 tipos de orações subordinadas. Já havia dado uma aula de orações coordenadas. Bem, agora eu vou falar de orações reduzidas. O que eu preciso lembrar quando eu falo de orações reduzidas? Essa aí é para a galera da específica da UERJ, a galera que vai fazer PUC, né? Os filhos da PUC, né, o meu caro Fredson, como eu gosto de falar. Exatamente aí, ó. Normalmente as orações são subordinadas. Normalmente. Não usam conectivo. E elas usam as chamadas formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. São essas 3 formas nominais. E aí, como que eu analiso? Eu acabei falando com vocês que normalmente são orações subordinadas. Então vamos pensar o seguinte, a gente sabe que as subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Bem, quando ela é substantiva, eu vou pegar a oração reduzida, desenvolvida, não interessa. Eu sempre vou pegar a oração que é subordinada e vou substituí-la pelo isso. Então veja bem, ela disse acreditar em Deus. Vamos pegar aqui, ó. Disse, o verbo está flexionado, então ele é a oração principal. Acreditar está na forma reduzida, ó, de infinitivo, terminada em AR. E aí o que acontece, ó? Acreditar em Deus. Ela disse. Quem diz, diz algo, diz alguma coisa. Então eu posso dizer aqui, ó, que ela disse isso. Se ela disse isso, ora, eu estou diante de uma oração reduzida que, na verdade, é o quê? Ela está aqui, ó, o isso está aqui para completar o sentido do verbo. Então, ó, aqui o verbo é transitivo direto, quem diz, diz algo, e o isso aqui tem o valor de objeto direto. Então, você tem aqui, ó, um objeto direto oracional reduzido de infinitivo. Então, aqui, ó, oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Pessoal, nenhuma prova vai te pedir isso. Quem vai pedir? Eu poderia pedir a prova da UERJ ou uma outra prova de outro estado. Bem, o que você tinha que saber é que essa oração aqui ela está desempenhando a função sintática de objeto direto em relação à oração principal e ela está na forma reduzida de infinitivo. Agora, elogiou a menina a estudar sozinha. Veja bem, elogiou estudar. Aí aqui em estudar, eu estou vendo, ó, o AR aqui. E tem uma preposição antecedente. Sabe que a preposição sempre fica de presente. Então, ó, vamos deixar aqui de presente. E vamos botar aqui a oração principal. Observe, aqui é a oração principal, aqui também é a oração principal. Veja se tem sentido. Elogiou a menina a isso. Sentido nenhum. Então, mas eu posso dizer, elogiou a menina cuja característica era estudar sozinha. Ou seja, elogiou a menina a qual estudava sozinha. Ora, essa oração, o que ela está fazendo em relação à menina? Ela está caracterizando. Ora, quem caracteriza é o adjetivo. Se essa oração é adjetiva, então eu vou dizer que ela é o quê? Ó, não tem vírgula. Então ela seria uma adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Deixa eu ver aqui, ficou meio bagunçado aqui, ó. Então, ó, reduzida de infinitivo. Agora, olha o terceiro caso. Ao terminar a aula, fale comigo. Olha que o verbo flexionado está aqui, ó. Fale comigo. Então, aqui está a oração principal. Já a oração subordinada, olha aqui onde está o reduzido aqui, ó. Ao terminar. Então, ó, aqui está a oração que vai ser subordinada. Olha a vírgula separando a oração principal da oração subordinada. Isso quer dizer que a frase está invertida. Ou seja,
Quando nós estudamos as orações desenvolvidas, qual o caso que a oração é invertida? As orações subordinadas adverbiais. E aí, cara, ó, toda vez que você tiver ao terminar, ao falar, ao pedir, você está dando uma noção de tempo. Está tendo uma noção temporal. Quando terminar a aula, assim que terminar a aula. E aí, ó, guarda isso. Se tiver o ao, tem uma noção de tempo. Tem equivalente aqui dizer quando. Então, você vai dizer justamente qual é a classificação. Que essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. Só que é temporal reduzida de infinitivo. Olha aqui, ó. Final AR. Então, ó, quando eu tenho a reduzida de infinitivo, ela pode ser substantiva, adjetiva e adverbial. Ok? Então, ela pode ser substantiva, adjetiva, adverbial. Agora, quando eu falo em gerúndio particípio, ali, ó, eu nem coloquei, mas eu coloco aqui para você, ó, final ado ou final ido. Veja bem, o que você tem que perceber aqui, ó? Ou ela é adjetiva ou ela é adverbial. Repetindo, sempre for gerúndio e particípio, ou ela é adjetiva ou ela é adverbial. Então, comigo aqui, ó, elogiava a menina estudando sozinha. Veja bem, eu tenho aqui, ó, elogiava. Olha o final aqui, ó, estudando. Olha o NDO aqui, ó. Na hora de dividir, o que você faz, ó? Estudando sozinha. Elogiava a menina. Veja, ele elogiava qualquer menina? Não, ele elogiava aquela que estudava. Então, ó, a qual estudava. Então, essa oração está fazendo o quê? Está adjetivando a menina. Se está caracterizando a menina, então isso aqui, ó, é oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. Então, ela é restritiva. Se ela é restritiva, ó, reduzida de gerúndio. Mas só existe esse caso? Não. Eu tenho uma segunda possibilidade. Qual é a segunda? Olha a frase aqui. Olha a vírgula separando essa oração da outra. Veja, aqui eu tenho uma locução, tá? Ele era criticado. Então aqui, ó, ele era criticado. Ó, aqui era a oração principal. Verdinha é sempre a oração principal. E a oração separada por vírgula? Ela seria uma oração subordinada que, veja, não pode ser adjetiva. Portanto, só pode ser o quê? Adverbial. E aí fica uma dica, ó. Sempre que tiver esse mesmo falando, mesmo pedindo, olha o verbo aqui no gerúndio. Mesmo falando, mesmo pedindo, esse mesmo tem um valor de embora. Se ele tem um valor de embora, mesmo que, ele tem valor de concessão. Concessão é uma circunstância expressa pelo advérbio. Então aqui, ó, oração subordinada adverbial concessiva. E ela é concessiva reduzida de gerúndio. E aí, camarada, o que você descobriu aqui? Quando se trata de adjetiva, quando se trata de gerúndio, ou ela é adjetiva ou ela é adverbial. A mesma coisa vai acontecer aqui no particípio. Veja, o particípio se caracteriza por quê? Pelo final ado ou pelo final ido. E aí, o que rola? O carro roubado era novo. Olha só, eu tenho aqui final ado. Eu posso dizer aqui, ó, que essa estrutura aqui seria a reduzida, enquanto essa verdinha seria a oração principal. Veja bem, o carro que foi roubado, o carro o qual foi roubado. Veja, o roubado está caracterizando o carro. Como ele caracteriza o carro, então ele é o quê? Uma oração subordinada adjetiva, restritiva, porque não tem vírgula, reduzida
de particípio. Vou até mudar isso aqui, porque isso aqui está errado. Reduzida de particípio. Olha a frase de baixo. Terminado o jogo, ele sumiu. O cara sumiu. Quando? Ele sumiu quando acabou o jogo. Quando terminou o jogo. Olha aqui o final A daqui, ó. Olha o particípio. E aí o que você tem aqui, ó? Quando terminou. Então a circunstância aqui é de tempo. Se é de tempo, então como é que você classifica essa criança? Tem verbo, então é oração. Subordinada, adverbial, temporal. Só que ela é reduzida de particípio. Portanto, o que você tem aí, moçada? Para estudar orações reduzidas, você precisa estudar as aulas, primeiro, de orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Veja os macetes, os bizus que a gente foi dando para você, aqueles IPCs, para que você entenda isso melhor. Cara, na hora que você coloca, na hora que você entende o funcionamento, a mecânica da sintaxe fica muito mais fácil, até para sua redação. Então, essas aulas de períodos compostos são aulas voltadas para a sua melhor redação, para a sua melhor expressão. Entender o que se escreve facilita muito a sua capacidade reflexiva do texto. Ok? Espero que tenha ajudado. Entra aí, ó, se inscreva no canal, faça a lista de exercícios que está lá no Facebook e, é claro, interaja com contato do Monteiro, @gmail, e a gente conversa. Faltou.com. E a gente conversa. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado pela presença. Aperte o play. Até a próxima.